Em 197 a.C., Felipe V da Macedônia lutou ferozmente contra um exército romano, que estava determinado a destruí-lo. Havia muito em jogo. Tanto Roma como a Macedônia queriam o controle da Grécia. Se Roma vencesse, dominaria todo o mundo mediterrâneo. Cinocéfalos não foi somente uma batalha entre potências militares. Foi uma batalha entre dois modos diferentes de guerrear, entre o velho estilo dos gregos e o novo estilo dos romanos. A Macedônia, no norte da Grécia, foi a pátria de Alexandre o Grande, e Felipe V quis seguir os passos de seu antepassado e fazer da Macedônia uma potência novamente. Ele se tornou rei aos 17 anos em 221 a.C. e por 40 anos ele expandiu seu império. Mas o poder de Roma o preocupava. Os romanos tinham duas coisas que os macedônios não tinham, que era um gigante contingente militar e uma determinação nunca vista antes. Em 216 a.C., os romanos foram derrotados pelo general cartaginês Aníbal, na Batalha de Canas. Felipe imediatamente fez uma aliança com Aníbal, e por 20 anos atacou os estados do leste do Mediterrâneo que eram leais a Roma. Mas em 202 a.C., Aníbal foi vencido na Batalha de Zama, no norte da África. Mas Felipe não se deteve e seguiu na conquista da Grécia. As cidades gregas, como Atenas, pediram ajuda aos romanos. Elas preferiam o jugo de Roma ao regime brutal de Felipe. Os romanos, por sua vez, logo os ajudaram, mas a guerra contra Aníbal deixou Roma desfalcada e exausta. O exército que foi enviado contra Felipe no ano de 200 a.C. não estava disposto a lutar. Somente 3 anos depois, no ano de 197, a campanha foi organizada com seriedade. O trabalho coube a Tito Flamínio, que era um cônsul, e foi um dos homens eleitos para governar Roma. Em tempos de guerra, os cônsules serviam de comandantes militares supremos. Tito Flamínio tinha apenas 30 anos, era muito jovem para um cônsul, mas ele havia se destacado na guerra contra Aníbal. No campo de batalha, ambos os exércitos estavam em situações semelhantes, comandando cerca de 25 mil homens. Flamínio tinha cerca de 20 mil soldados de infantaria organizados em legiões, 2.000 vélites que faziam parte da infantaria leve, 2.500 cavaleiros e 20 elefantes. Já Felipe V tinha 16 mil soldados da infantaria, 4.000 peltastas, que compunham a infantaria leve grega, cerca de 5.000 mercenários e aliados e 2.000 cavaleiros. Felipe lutava assim como os gregos vinham fazendo há centenas de anos, e como seu ancestral Alexandre o Grande, com a lendária formação de falange. Os dois exércitos se evitavam enquanto buscavam um melhor campo de batalha. Eles estavam aqui, acampados em lados opostos de um grupo de colinas chamados de Cinocéfalos. Não se imaginou Cinocéfalos como um campo adequado de batalha. Felipe posicionou os seus soldados no topo de uma elevação, sem ter ideia de onde estavam as tropas romanas. Isso por conta de um denso nevoeiro que pairava sobre as colinas e que demorava a se dissipar, impedindo assim uma boa visibilidade. Os macedônios não imaginavam que os romanos subiriam a colina durante o nevoeiro, e os romanos, por sua vez, não pensavam que encontrariam os macedônios. Flamínio enviou morro acima uma pequena tropa de soldados de infantaria leve e da cavalaria para explorar os arredores. De repente, no nevoeiro, deram de frente com os batedores macedônios, e uma luta teve início pela posse da colina. Os comandantes dos dois lados pediram reforços. Os dois lados lutaram ferozmente porque nessa batalha tinha muito em jogo. Enquanto Felipe lutava pela sobrevivência, Roma lutava pela supremacia total. Enquanto o nevoeiro se dissipava, tanto Flamínio quanto Felipe esperavam reforços. Na colina onde iniciou o combate, não era um bom local para a batalha, pois não era plano, prejudicando o desempenho das legiões e das falanges. Era difícil formar uma falange rapidamente, pois ela era composta de 16 filas de falangistas que levavam uma lança de 6 metros. As primeiras 5 filas levavam uma lança na horizontal e as demais fileiras oscilavam na inclinação da lança para repelir os ataques de flechas e pedras. Formar uma falange levava tempo, e Felipe tinha 16 mil soldados para organizar. Para Flamínio, a tarefa era mais fácil, e o exército romano lutava em 3 linhas divididas em quadrados chamados de manípulos.
Essa era uma estrutura solta e flexível e dava aos romanos uma vantagem. Enquanto os dois generais se apressavam em organizar as tropas, as cavalarias lutavam. Felipe recebeu a notícia de que os primeiros romanos haviam sido rechaçados, e para aproveitar disso, ele teria que atacar imediatamente, porém, só metade de suas falanges estava organizada. Ele então ordenou que essa metade, com 8.000 homens, se agrupassem no topo da colina. Felipe podia estar em terreno alto, mas Flamínio havia conseguido organizar suas legiões na base da colina e na frente dos macedônios. O general macedônico tinha que tomar uma decisão crucial, pois a falange tinha uma força descomunal, porém os romanos eram mais flexíveis. Ele deveria atacar antes dos romanos terem a chance de se movimentarem e cercá-lo. Certamente Felipe com suas falanges possuía uma força esmagadora, mas não poderia deixar o general romano tomar a iniciativa do combate. Enquanto isso, a outra metade do exército macedônio, a ala esquerda comandada por Nicanor, ainda estava se formando e não estava pronta para o combate. Então, o general macedônico avaliou os riscos e ordenou o ataque. A falange avançou, e os romanos atiraram suas lanças sobre a maciça formação. Os macedônios avançavam sobre o flanco esquerdo dos romanos e os empurravam colina abaixo. Os legionários, por sua vez, tiveram que enfrentar o maior desafio de suas vidas, o de combater as lendárias falanges que possuíam uma força esmagadora e que estavam vindo em sua direção. O general romano, por sua vez, ordenou aos seus soldados que ficassem e enfrentassem, pois ele confiava na resistência de suas legiões. Embora estavam sendo empurrados, eles não estavam cedendo. O general romano, ainda por cima, tinha sua ala direita e aproveitou a oportunidade para atacar Nicanor. Ele arriscou muito, pois a falange nunca antes foi derrotada em combate, e os romanos teriam que fazer o que ninguém jamais tinha feito, o de abrir caminho em meio a uma floresta de lanças. Os romanos atacaram então a ala esquerda dos macedônios, que por sua vez não conseguiram entrar em formação corretamente. No entanto, a batalha estava equilibrada. Flamínio, porém, tentando abrir caminho a qualquer custo, ele ordena que seus elefantes ataquem. Os elefantes não tinham uma boa reputação por serem previsíveis. Se ficassem assustados, poderiam se voltar contra seus próprios donos. Mas na batalha de Cinocéfalos, eles ajudaram muito, fazendo as falanges macedônicas entrarem em pânico e desistirem da batalha. A ala esquerda macedônica foi bloqueada, mas a direita continuava a dominar os romanos. Havia uma diferença crucial entre as legiões e as falanges, que pode ser resumido numa só palavra: flexibilidade. Quando a falange estava em ação, era impossível mudar o plano de batalha, enquanto que os comandantes romanos podiam mudar de tática no meio da batalha. E foi o que aconteceu. Um dos comandantes romanos viu que poderia dominar a falange macedônica atacando sua retaguarda. Ele pegou cerca de 2.000 homens e os conduziu até atrás das linhas de Felipe. A falange, com suas fileiras de lanças, foi concebida para o ataque frontal. Ela era extremamente eficaz no ataque e passava por cima de tudo que estivesse em sua frente. Porém, era muito vulnerável em sua retaguarda. Outro problema era que a falange absorvia todos os soldados disponíveis, enquanto os romanos tinham homens de reserva. Os comandantes das tropas de reserva eram livres para tomar decisões táticas que podiam mudar o curso da batalha. Muitas vezes, uma batalha é decidida pela iniciativa de atacar o inimigo em algum ponto onde eles não estão preparados para resistir. E foi exatamente isso o que fizeram os 2.000 legionários romanos, quando atacaram a falange macedônica pela retaguarda. Os macedônios não podiam revidar por conta das lanças de 6 metros que eram carregadas na altura da cintura, ficando impossível de girar. Todos os falangistas se concentravam em andar para frente. Os homens da retaguarda foram pegos de total surpresa. O pânico se instalou nas tropas macedônias e começaram a bater em retirada aos milhares. Outros levantaram suas lanças em sinal de rendição. Os romanos não entenderam o sinal ou talvez ignoraram, mas o fato é que milhares de soldados em fuga foram aniquilados. Os macedônios ficaram chocados com a quebra de ética bélica. Isso porque entre os gregos existiam as leis da guerra, e os vencidos que se rendiam eram poupados e bem tratados. Mas para Roma era tudo ou nada. O exército de Felipe teve 8.000 mortos e 5.000 foram feitos prisioneiros. Flamínio perdeu apenas 700 homens. O poder de Felipe sobre a Grécia foi quebrado, e os termos da paz romana sobre ele foram pesados. Além de ter que pagar uma fortuna a Roma, Felipe teria que entregar a sua frota macedônica e os prisioneiros de guerra. Os gregos aclamaram Flamínio como libertador da Grécia,
mas na verdade apenas trocaram um conquistador por outro. Em apenas 20 anos, os exércitos de Roma passaram de derrota que sofreram para Aníbal e foram para a dominação total. A Grécia ocupou o centro da civilização por séculos. Depois da Batalha de Cinocéfalos, esse centro mudou para a Itália, e agora Roma e suas legiões dominam.